Meus irmãos me desdenhavam e me baniram de todos os casamentos deles. Então, eu não os convidei para o meu. O que aconteceu a seguir os deixou sem palavras. Meu nome é Emily e sou a caçula de 5 filhos. Meus irmãos, Mike, Chris, Rachel e Josh, eram todos muito mais velhos do que eu, que às vezes me sentia parte de uma família diferente. Quando eu já tinha idade suficiente para começar a formar memórias, eles já estavam se mudando, indo para a faculdade ou começando suas vidas adultas. Era como se eu fosse um pensamento secundário, um acompanhante estranho com quem eles tinham que conviver. Mas mesmo assim, eu os amava. Quando você é o filho mais novo, olha para seus irmãos mais velhos como se fossem heróis. Eu achava que Mike tinha colocado a lua no céu quando eu era pequena. Ele era o irmão mais velho legal que não podia fazer nada de errado. Chris era mais quieto e sério, mas eu ainda o adorava. Rachel era minha irmã mais velha, aquela que eu sempre esperava que me deixasse entrar em sua vida e me mostrasse como ser como ela. E Josh, o bebê dos mais velhos, parecia o mais próximo de mim em idade, mas, mesmo ele, me mantinha à distância. A primeira vez que realmente percebi como não importava para eles foi no casamento de Mike. Eu tinha 10 anos. 10 anos é aquela idade estranha em que você se sente velho o suficiente para ser incluído nas coisas de adultos, mas ainda jovem o suficiente para ser tratado como criança. Quando Mike e sua noiva Sarah anunciaram que teriam um casamento sem crianças, eu assumi que isso não significava eu. Quero dizer, eu não era uma criança qualquer que jogaria comida ou gritaria durante os votos. Eu era sua irmã. Ainda lembro do dia em que meus pais me chamaram. Eu estava tão animada que até perguntei para minha mãe se podia usar um dos colares dela para o grande dia. Foi então que ela disse: Mike e Sarah vão fazer um casamento apenas para adultos, Emily. Você não vai poder ir. Eu fiquei olhando para ela por um segundo, tentando processar. Mas eu não sou como as outras crianças, eu disse, tentando convencê-la. Vou ficar quieta, eu prometo. Ela me deu um tapinha na cabeça como se eu fosse um tipo de cachorrinho. É só para adultos, querida. Você vai entender quando for mais velha. Eu não entendi nada. Eu chorei no meu quarto por horas. Mike era meu irmão e eu queria vê-lo se casar. Queria estar lá para ver Sarah, que eu já considerava minha irmã, andando até o altar. Mas em vez disso, meus pais me deixaram com uma babá. Lembro do sentimento de ficar olhando para o relógio naquele dia, imaginando tudo o que estava perdendo. Quando Mike voltou da lua de mel, eu pensei que talvez ele mencionasse o assunto. Talvez ele dissesse que lamentava eu não ter podido ir ou me contasse alguma história engraçada do casamento. Mas ele não disse nada. Agiu como se eu não fosse nenhuma parte disso, como se nem valesse a pena ser reconhecida. 2 anos depois, Chris ficou noivo. Eu tinha 12 anos e pensei que as coisas seriam diferentes. Eu estava mais velha, mais quieta e muito bem comportada. Não fazia birra nem causava confusão e me certifiquei de que todos soubessem disso. Então, quando disseram que o casamento dele também seria sem crianças, eu pensei, ok, mas dessa vez eu vou ser convidada. Não, mais uma vez recebi o mesmo discurso. Chris e sua noiva querem que o casamento seja apenas para adultos. Emily, não é pessoal. Não pessoal. Parecia pessoal. Como não poderia ser pessoal quando aconteceu 2 vezes? Eu tentei não chorar dessa vez. Eu estava mais velha e queria agir de forma mais madura. Não implorei nem gritei. Só fiquei quieta enquanto meus pais davam suas desculpas. Minha mãe até tentou me confortar. Você vai ter seu próprio casamento algum dia e vai ser maravilhoso. Você vai ver. Mas isso não me fez sentir melhor. Eu estava começando a perceber algo. Meus irmãos não me viam como parte da família, pelo menos não da maneira que eu os via. Quando Rachel ficou noiva, eu já tinha 15 anos. Eu era uma adolescente de verdade, que não queria nada mais do que ser incluída. No começo, Rachel nem planejava banir crianças do casamento dela. Ela queria que todos viessem, mas, claro, a família teve que se envolver. Meus tios e tias continuavam dizendo coisas como:
É tão bom ter um casamento sem crianças correndo por aí, e as crianças só deixam tudo mais caótico. Eventualmente, Rachel cedeu. A regra passou a ser: ninguém abaixo de 16 anos. Eu tinha 15, tão perto que parecia um tapa na cara. Eu fui até Rachel e perguntei: posso ser uma exceção? Eu sou sua irmã, vou ficar quieta. Eu prometo. Rachel me olhou com essa expressão séria e disse: se eu fizer uma exceção para você, o que dizer das outras crianças? Não seria justo. Justo? Tá brincando comigo? Eu perdi a paciência. Comecei a gritar: não é justo que eu não possa ir a nenhum dos seus casamentos. Eu não sou só uma criança. Eu sou sua irmã. Foi então que meus pais se envolveram. Fui castigada por 6 meses por desrespeitar a Rachel e causar drama. 6 meses. Passei a maior parte desse tempo no meu quarto, apenas fermentando minha raiva e dor. Quando Josh ficou noivo, eu tinha 17 anos e nem me dei ao trabalho de perguntar. Eu já sabia que não seria convidada. E, como esperado, veio o anúncio: casamento sem crianças. Nesse ponto, eu estava insensível. Não chorei, não gritei e não perguntei por quê. Apenas aceitei. Mas o que realmente me doeu: minha prima Amanda, que acabara de fazer 18 anos, foi convidada. Ouvi sobre isso pela fofoca da família. Aparentemente, eles achavam que 18 era até a idade limite. A ironia não passou despercebida por mim. Amanda era apenas alguns meses mais velha que eu, mas ela foi porque alcançou a mágica idade adulta. Quando meus pais perguntaram por que eu não fiz uma grande questão de parabenizar o Josh, eu apenas dei de ombros. Enviou-lhe uma mensagem rápida: parabéns, espero que seja um ótimo dia. Então, tranquei-me no meu quarto como sempre fiz. Nesse ponto, eu já tinha começado a me distanciar emocionalmente. Percebi que simplesmente não importava para eles. Eu não era mais a irmãzinha deles. Eu era apenas uma criança que eles mal pensavam. E isso doía. Doía muito, muito. Anos se passaram após o último casamento. Eu parei de tentar me encaixar na vida dos meus irmãos, porque, honestamente, eu estava apenas cansada. Cansada de ser a excluída, cansada de ser a irmã mais nova que ninguém se importava, a não ser quando era conveniente para eles. Quando conheci meu agora noivo, Tyler, eu já tinha praticamente saído da dinâmica familiar. Eu não esperava muito de ninguém mais. Tyler foi a primeira pessoa a realmente me ouvir quando contei a ele sobre minha família. Lembro-me de estar sentada no sofá dele, contando sobre como fui banida de 4 casamentos dos meus irmãos, e ele parecia genuinamente chocado. Espera, eles não te convidaram? Nem quando você tinha tipo 15 anos? Não, eu disse, tentando disfarçar como se não doesse mais. Que diabos? Eles são seus irmãos, ele disse. Ele ficou lá sentado, balançando a cabeça por um minuto antes de acrescentar: isso é realmente errado. Acho que foi aí que percebi que era realmente errado. Passei tantos anos me convencendo de que era normal. Casamento sem crianças parecia razoável no papel. Não era como se estivesse sendo alvo deliberado, certo? Mas não. 4 vezes minha família escolheu me excluir. Nenhum irmão pensou: ei, a Emily deveria estar lá. Não era normal. Então, quando Tyler e eu ficamos noivos alguns anos depois, eu sabia uma coisa com certeza: meu casamento seria diferente. Meu casamento seria cheio de pessoas que realmente se importavam comigo, pessoas que queriam celebrar comigo, não apenas aparecer porque era esperado. Foi aí que tomei minha decisão. Eu não iria convidar meus irmãos. Não foi um grande momento dramático. Não escrevi uma carta de raiva, nem anunciei isso no grupo da família. Apenas os deixei de fora da lista de convidados. Simples assim. Eu sabia que isso iria gerar um grande problema eventualmente, mas pensei que cruzaria essa ponte quando chegasse lá. O primeiro sinal de problemas veio cerca de 2 meses antes do casamento. Minha mãe me ligou aleatoriamente uma tarde, agindo estranhamente animada. Eu devia ter sabido que algo estava errado. Então, Emily, ela disse com aquela voz que ela sempre usava quando queria algo: como estão os planos do casamento?
Bem, eu disse cautelosamente. Está quase tudo pronto. Que bom, ela disse, fazendo uma pausa antes de acrescentar. Seus irmãos e sua irmã não receberam seus convites ainda. Você já os enviou? Meu coração começou a bater forte. Eu não queria ter essa conversa. Não ainda. Sim, eu enviei. Disse eu, tentando soar casual. Ela não hesitou. Bem, eles não receberam um. Talvez tenha se perdido no correio. Eu suspirei. Mãe, eu não os convidei. Houve silêncio do outro lado da linha. Apenas uma pausa chocada e pesada. Então veio a explosão. O que, Emily? Como você não convidou sua própria família, seus irmãos? O que há de errado com você? Apertei o telefone e tentei manter a calma. Eles não me convidaram para os casamentos deles, mãe. Nenhum deles. Então, estou devolvendo Paul o favor. É justo. Ela parecia que eu tivesse cometido um crime. Isso é diferente. Você era jovem. Eles não queriam te machucar. Eu ri amargamente. Bem, machucou de qualquer jeito. E agora eu terminei de fingir que não machucou. Ela começou a me fazer um discurso de culpa imediatamente. Emily, você está sendo vingativa. Família é família. Você não pode simplesmente afastá-los assim. O que as pessoas vão pensar? E lá estava. O que as pessoas vão pensar? A preocupação favorita da minha mãe. Eu a interrompi antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa. Eu não me importo com o que as pessoas pensam, mãe. Esse é o meu casamento e estou convidando apenas pessoas que se importam comigo. Eles não se importaram o suficiente para me incluir nos grandes dias deles. Então, não vejo por que eles merecem estar no meu. Ela desligou na minha cara. Não fiquei surpresa. Naquela noite, o grupo de família explodiu. Começou com a Rachel sendo falsa, como sempre. Oi, Amy. Aconteceu algo com o correio? Ainda não recebemos nossos convites. Depois veio o Chris, direto como sempre. O que está acontecendo? Por que não fomos convidados? Fiquei olhando para o meu telefone por um longo tempo, debatendo se deveria ou não responder. Uma parte de mim queria expor tudo, contar a eles exatamente o quanto eles me machucaram ao longo dos anos, mas outra parte de mim não via sentido. Eles não iriam entender. Nunca entenderam. Então, não disse nada. Apenas deixei o chat em silêncio. Tyler percebeu que eu estava quieta durante o jantar e perguntou o que havia de errado. Eu mostrei a ele as mensagens e ele balançou a cabeça. Você não deve nada a eles, Amy. Eles fizeram as escolhas deles. Sim, mas eu não terminei a frase. Eles vão me fazer de vilã. Eu sei disso. Deixe-os, ele disse firmemente. Você sabe a verdade. Isso é o que importa. No dia seguinte, meus pais apareceram no meu apartamento sem avisar. Eu nem precisei perguntar o que estavam fazendo lá. Minha mãe entrou furiosa assim que abri a porta. O que você está pensando, Emily? Não convidar seus próprios irmãos para o seu casamento? Que tipo de pessoa faz isso? Tentei me manter calma, mesmo com minha paciência se esgotando. Mãe, eu te disse que eles não acharam que eu era importante o suficiente para incluir nos casamentos deles. Então eu não vou incluí-los no meu. Meu pai finalmente falou com a voz séria. Você está sendo imatura, Emily. Está segurando algo que aconteceu anos atrás. Foi quando eu explodi. Eu era uma criança quando isso aconteceu, pai. Eu implorei para estar nos casamentos deles e todos me ignoraram. Não fale de imaturidade quando fui eu quem ficou chorando em casa 4 vezes. Eles não sabiam o que dizer a isso. Minha mãe parecia que ia chorar, mas dessa vez não deixei ela me fazer sentir culpa. Pode continuar defendendo ele se quiser, mas eu não vou mudar de ideia. Se eles se importassem comigo, teriam mostrado isso naquela época. Eles saíram furiosos e frustrados. Nos dias seguintes, as mensagens dos meus irmãos ficaram mais agressivas. Chris me chamou de egoísta. Rachel disse que eu estava arruinando a família. Josh nem se deu ao trabalho de suavizar. Você está sendo mesquinha, Emily. Cresça. Eu não respondi a nenhum deles. Não precisava mais me explicar.
Tyler me abraçou uma noite, enquanto eu rolava pelas mensagens deles e disse: Estou orgulhoso de você, sabia? Por se defender. E pela primeira vez, eu também me senti orgulhosa de mim mesma. Depois da primeira rodada de drama familiar, eu esperava que as coisas se acalmassem. Achei que eles iriam resmungar entre si por um tempo, talvez reclamar com alguns primos distantes e depois seguir em frente. Era assim que as coisas geralmente aconteciam quando minha família não conseguia o que queria. Mas eu subestimei o quão grande eles fariam isso. Começou pequeno. Rachel, é claro, não resistiu em postar um status passivo-agressivo no Facebook. Família é para sempre, mesmo quando algumas pessoas esquecem o que essa palavra significa. Revirei os olhos tão forte que achei que poderiam ficar presos. Tyler estava rolando o celular ao meu lado no sofá, e quando mostrei a ele o post, ele balançou a cabeça. O que ela tem? 14 anos. Basicamente, murmurei, tentando ignorar. Disse a mim mesma que não importava. Eu sabia a verdade e sabia que não estava fazendo nada errado, mas ainda assim me incomodava. É difícil não se sentir ferida quando sua própria irmã faz questão de te atacar publicamente. E não parou por aí. Nos dias seguintes, começaram a aparecer pequenas alfinetadas no nosso grupo de família mais amplo. Eu já tinha silenciado há muito tempo, mas Tyler ainda checou o celular um dia à tarde e disse: Emily, você pode querer ver isso. As mensagens estavam voando. Rachel, é tão triste quando a fade-se com a família começa a priorizar rancores mesquinhos ao invés de amor. Chris, eu simplesmente não entendo. Achei que fôssemos melhores que isso. E então, Mike, o bom e velho, sou o mais velho e sei tudo. Mike decidiu fazer a dele. Eu nunca percebi o quanto rancor você estava guardando, Emily. É realmente triste. Você está destruindo relacionamentos por causa de algo que aconteceu anos atrás. Eu olhei para a tela, meu sangue fervendo. Eles não entendiam. Eles ainda não entendiam. Fizeram parecer que eu estava exagerando um problema pequeno, como se eles não tivessem passado toda a minha vida me excluindo. Eu queria responder. Queria digitar tudo o que eles haviam feito e fazer eles verem como estavam sendo hipócritas. Mas eu sabia o que era melhor. Discutir com eles só daria mais munição para que distorcessem minhas palavras, me chamando de dramática ou instável, ou o que mais quisessem dizer para evitar assumir a responsabilidade. Em vez disso, fiz a única coisa que eles não esperavam. Eu saí do grupo de chat. Naquela noite, minha mãe me ligou. Eu sabia que ela tinha ouvido sobre o incidente no grupo de chat, porque ela começou a gritar assim que atendi. Emily, o que há de errado com você? Oi, mãe, eu disse friamente. Não comece com essa atitude, ela gritou. Você sabe o que fez? Seus irmãos estão com o coração partido. Você está destruindo esta família. Com o coração partido? Eu ri amargamente. Eles me ignoraram a minha infância inteira, mas agora estão com o coração partido. Me faça o favor. Você está sendo tão rancorosa? Ela disse. Você sempre foi assim, guardando rancores e fazendo tudo ser sobre você. Foi quando eu perdi a paciência. Eu sou a que guarda rancores? Mãe, eu tinha 10 anos quando o Mike se casou. 10º. Eu chorei porque queria estar lá. E todos vocês me disseram que eu não era importante o suficiente para ser incluída. E não parou por aí. Aconteceu de novo, e de novo, e de novo. Eu implorei para estar no casamento da Rachel e ela me disse não, porque não seria justo. Isso foi anos atrás. Ela disse de forma desdenhosa. Sim, e eu ainda estou vivendo com o que isso me fez sentir. Vocês decidiram que eu não era importante o suficiente naquela época. Por que vocês deveriam ter um lugar de destaque na minha vida agora? Ela não teve uma resposta para isso. Em vez disso, tentou inverter a situação. Isso não é sobre os casamentos, Emily. Isso é sobre você afastar todos por ser amarga. O Tyler provavelmente está te incentivando, não está? Eu gemi. Mãe, pare de culpar o Tyler. Isso não tem nada a ver com ele.
Isso é sobre eu finalmente perceber que mereço mais do que ser tratada como se não importasse. A voz dela se suavizou, como se estivesse tentando jogar o papel de mãe preocupada. Emily, você não entende. A família é tudo o que você vai ter no final. Amigos e parceiros vêm e vão, mas a sua família é para sempre. Não, eu disse firmemente. Família é para cuidar de você. Eles deveriam te amar e te apoiar. Isso não é o que vocês foram para mim. Ela começou a chorar. Grandes soluços dramáticos que eu sabia que eram mais sobre tentar me fazer sentir culpada do que qualquer outra coisa. Você vai se arrepender disso um dia, Emily. Ela disse, entre as lágrimas. Eu não acho que vou. Eu disse baixinho antes de desligar. Na semana seguinte, as coisas pioraram. Eu bloqueei Rachel e Chris nas redes sociais, porque não aguentava mais os comentários sarcásticos. Minha mãe ligou para Tyler 2 vezes, aparentemente esperando que ele fizesse sentido para mim. Ele não atendeu. Então, Mike me mandou um longo e-mail. Sim, um e-mail real sobre perdão e união familiar. Ele até teve a audácia de citar um versículo da Bíblia sobre deixar o rancor de lado. Eu não respondi. Tyler e eu nos sentamos uma noite e eu desabafei sobre tudo. É como se eles estivessem decididos a fingir que eu sou o problema. Eles não veem o quão bagunçado é o fato de que me ignoraram por anos e depois surtaram quando finalmente me levantei por mim mesma. Você sabe o que é? Tyler disse. Eles não estão bravos por não terem sido convidados. Eles estão bravos por não poderem mais te controlar. Isso me atingiu como um soco no estômago. Ele estava certo. Toda a minha vida, minha família, me tratou como se eu fosse um detalhe, como alguém que eles podiam ignorar sempre que quisessem, mas agora que eu estava fazendo algo por mim mesma, algo que eles não podiam controlar, eles não conseguiam lidar com isso. Eles vão superar isso eventualmente, eu disse, embora não tivesse certeza se acreditava nisso. E então, Tyler disse algo que realmente ficou comigo. Talvez eles superem, talvez não, mas de qualquer forma, não é problema seu. Ele estava certo. Pela primeira vez, percebi que eu não devia nada à minha família. Nem meu tempo, nem minha atenção. E certamente não um convite para o meu casamento. Uma semana depois, meu pai me mandou uma mensagem curta cheia de culpa. Emily, sua mãe não está bem. Ela está muito chateada com tudo isso. Talvez você pudesse reconsiderar. Eu fiquei olhando para as mensagens por um bom tempo antes de responder. Talvez ela devesse ter pensado nisso antes de me ignorar todos esses anos. Eu apertei enviar, depois bloqueei o número dele. Pela primeira vez em muito tempo, me senti livre. As semanas que antecederam o meu casamento foram uma mistura estranha de excitação e tensão. Por um lado, eu estava radiante por finalmente me casar com Tyler e ter o dia dos meus sonhos, que eu imaginava desde criança. Por outro lado, o drama com a minha família ainda pairava no ar como um convidado indesejado. Meus pais haviam parado de me ligar diretamente, provavelmente porque eu tinha bloqueado o número da minha mãe depois do último surto dela. Mas isso não impediu outras pessoas. Minha tia me ligou do nada. Eu não falava com ela há anos, então fiquei imediatamente desconfiada quando o nome dela apareceu no meu telefone. Atendi, e ela foi direto ao ponto. Emily, querida, eu não entendo por que você está fazendo um drama tão grande com isso. Ela disse com seu tom doce, mas condescendente. Família é família. Não é certo deixar seus irmãos de fora do seu casamento. Eu suspirei, apertando o telefone um pouco mais forte. Tia linda, não se trata apenas do casamento. Isso vem se arrastando por anos. Eu não vou mudar de ideia. Mas é família. Ela insistiu, como se essa palavra fosse consertar tudo. Tenho certeza de que eles não quiseram te machucar naquela época. Você não pode simplesmente deixar isso para trás e ser a pessoa maior. Eu fechei os olhos, tentando não explodir. Ser a pessoa maior não significa deixar as pessoas passarem por cima de você. É saber quando colocar a si mesma em primeiro lugar. Houve uma pausa do outro lado, e eu pude ouvir o suspiro dramático dela. Bem,
Espero que você não se arrependa disso algum dia, ou então vai sentir falta da sua família e eles não estarão lá. Eu não disse nada, apenas desliguei. Na manhã do casamento, acordei com uma sensação estranha de paz e nervosismo. Não era aquele nervosismo comum de "e se algo der errado?" que normalmente sentimos no dia do casamento. Era mais como se eu estivesse esperando que algo acontecesse. Eu sabia que minha família não estava convidada, mas não conseguia me livrar da sensação de que eles iam tentar se intrometer de alguma forma. Mas Tyler, sendo o cara incrível que é, se recusou a deixar que eu ficasse pensando nisso. Quando eu contei a ele sobre minhas preocupações enquanto nos preparávamos separados, ele simplesmente sorriu e disse: "Amy, esse dia é sobre nós, nada mais importa. Se alguém tentar estragar isso, eu pessoalmente vou expulsá-los." Isso me fez rir, e pela primeira vez em semanas me senti mais leve. O local que escolhemos era perfeito. Era pequeno e íntimo, um jardim rodeado por flores, luzinhas brilhando pelas árvores e um pequeno gazebo onde faríamos nossos votos. Eu não queria um casamento gigante e elaborado. Eu queria algo que fosse real e cheio de amor. E foi exatamente isso que tivemos. Meus amigos mais próximos estavam lá, junto com alguns membros da família que realmente foram gentis comigo ao longo dos anos. Sentia que tudo estava certo. Enquanto eu me preparava, colocando os toques finais no meu vestido, minha dama de honra, minha melhor amiga, Jenna, entrou e sorriu. "Você está maravilhosa, Amy. Obrigada." Eu disse suavemente, sentindo uma onda de emoções. Jenna se sentou na beira do sofá e me observou por um momento. "Você está bem?" Eu hesitei antes de acenar com a cabeça. "Sim, eu só... não sei. Acho que estou triste. Não por hoje. Hoje está perfeito. Mas pelo fato de que minha família não está aqui." Ela franziu a testa e se inclinou para frente. "Emily, está tudo bem sentir isso. Só porque você fez a escolha certa, não significa que não doa." As palavras dela me atingiram com força. Eu me virei para olhá-la, com lágrimas se formando nos meus olhos. Eu queria que eles se importassem, sabe? Eu queria que eles lutassem por mim quando eu era criança, e nunca lutaram. Jenna se levantou e me abraçou forte. "Você não precisa da aprovação deles. Você tem pessoas que te amam. Foque nisso." Eu assenti, respirando fundo. Ela estava certa. Hoje não se tratava da minha família. Era sobre mim e Tyler. Quando a cerimônia começou, eu estava tão sobrecarregada com a beleza de tudo que esqueci de tudo mais. Lembro de estar no final do corredor, olhando para Tyler e pensando: "É isso, isso é o que a felicidade se parece." Enquanto caminhava em sua direção, senti uma sensação de liberdade me invadir. Eu não era mais a irmã esquecida. Não era mais a criança que implorava para ser incluída e era rejeitada. Eu era uma noiva cercada por pessoas que realmente me amavam e queriam me ver feliz. Os votos foram perfeitos. Tyler prometeu me amar, me proteger e sempre estar ao meu lado. E eu prometi o mesmo. Quando dissemos sim, não havia um olho seco na plateia, incluindo o meu. A recepção foi tudo o que eu esperava que fosse. Nós rimos, comemos, dançamos até nossos pés doerem. Meus amigos brindaram a nós, compartilhando histórias engraçadas e votos sinceros para o nosso futuro. Os pais de Tyler, que sempre foram tão gentis comigo, me disseram que estavam orgulhosos de me ter como parte da família deles. Em um momento, eu me afastei da multidão só para absorver tudo. Fiquei à beira do jardim, olhando para as luzes brilhando nas árvores e as pessoas rindo juntas, e me senti tão cheia. Por tantos anos, acreditei na mentira que minha família me contou, de que eu não importava, de que eu não era importante o suficiente para fazer parte da vida deles. Mas, ao estar ali, observando todas essas pessoas que realmente se importavam comigo, percebi algo. Eu importo para essas pessoas que realmente merecem me conhecer. Mais tarde naquela noite, conforme a recepção começava a se desenrolar, uma das minhas primas me puxou de lado. "Ei, Emily, eu provavelmente não deveria dizer isso, mas eu suspirei. O que é agora?" Ela parecia sem jeito. Sua mãe e a Rachel,
aparentemente organizaram algum tipo de jantar essa noite, como uma alternativa ao seu casamento. Eu a olhei por um segundo, depois comecei a rir. Sério? Ela assentiu. Eu sei, é patético. Só achei que você deveria saber. Balancei a cabeça, ainda rindo. Tudo bem, deixe-as jogarem sua festa de pena. Espero que a comida seja boa. Eu podia perceber que minha prima esperava que eu ficasse chateada, mas, honestamente, eu não estava. Se alguém, aquilo era prova de que eu tomei a decisão certa. Minha família passou a minha vida inteira me excluindo e depois tentando justificar isso. Agora que era eu quem estava criando um limite, eles não conseguiam lidar com isso. No final da noite, Tyler e eu compartilhamos uma última dança enquanto todos se reuniam ao nosso redor. Enquanto dançávamos juntos, eu sussurrei: "Estou tão feliz que fizemos isso." Ele sorriu para mim. Eu também. Amy, isso é só o começo. E pela primeira vez, eu acreditei nisso. Minha família não estava lá. Eles não puderam ver o melhor dia da minha vida. Mas isso era uma perda deles, não minha. Porque ao olhar ao redor da sala, cercada de amor e risadas, percebi que eu tinha tudo o que sempre precisei. E nada disso veio deles. Eu pensei que o pior já tinha passado depois do casamento. Eu realmente pensei. O dia tinha sido perfeito. Tudo o que eu esperava e mais. E eu senti que finalmente tinha superado as bobagens da minha família. Eu não senti falta deles na cerimônia. Eu não passei um segundo pensando em como teria sido se estivessem lá. Eu estava cercada de pessoas que me amavam, e isso era o suficiente. Mas se tem uma coisa que aprendi sobre minha família, é que eles não gostam de ser ignorados. É quase como se eles não conseguissem lidar com o fato de eu estar feliz sem eles. Então, decidiram mexer com tudo uma última vez. Começou com uma mensagem de Rachel, uma semana depois do casamento. Claro que foi a Rachel. Ela sempre foi a primeira a lançar uma pedra quando se tratava de drama familiar. Vi algumas fotos do seu casamento. Não acredito que você fez naqueles jardins. Parecia casual, mas imagino que seja o que você queria. Eu fiquei olhando para essa mensagem, chocada. Ela não conseguia nem fingir ser legal. Não era o suficiente para ela me deixar em paz. Ela tinha que achar algo para criticar. Eu quase respondi com algo sarcástico, algo sobre como o casamento dela poderia ter sido mais chique, mas pelo menos o meu não estava cheio de sorrisos falsos e pessoas que não se importavam comigo. Mas eu me contive, eu não devia nada a ela. Alguns dias depois, comecei a receber mensagens de membros da família estendida com quem eu não falava há anos. Aparentemente, Rachel, Mike e Chris estavam fazendo alguma campanha para me pintar como a vilã. Minha tia linda, sim, a mesma que tentou me fazer sentir culpa antes do casamento, me mandou outra mensagem. Emily, eu não sei o que aconteceu entre você e seus irmãos, mas eles estão realmente machucados. A Rachel disse que tentou entrar em contato e você está ignorando ela. Talvez seja a hora de deixar o passado para trás. Eu suspirei e rolei os olhos. Quantas vezes eu teria que explicar isso? Quantas pessoas meus irmãos precisavam envolver nessa bagunça antes que percebessem que eu não ia ceder? Tyler percebeu que eu estava frustrada e se sentou ao meu lado. Outro truque de culpa? Ele perguntou, olhando para o meu telefone. Sim, tia Linda de novo. Ela diz que estão magoados. Ele fez um som de escárnio. Magoados? Porque não podem mais te controlar. Sorri fracamente. Ele não estava errado. Eu só não entendo. Eles me ignoraram por anos. Eu implorei para ser incluída nas vidas deles e eles me fecharam. Agora, de repente, sou a vilã por estabelecer limites. É assim que sempre acontece, ele disse suavemente. Quando você começa a se proteger, as pessoas que te machucaram são as primeiras a chorar por isso. O verdadeiro ponto baixo veio alguns dias depois, quando minha mãe apareceu sem aviso. Era uma tarde de domingo, e Tyler e eu estávamos tendo um dia preguiçoso, fazendo brunch de pijama, rindo das panquecas queimadas. Ouvimos uma batida na porta e eu congelei. Eu sabia que era ela. Claro,
Abri a porta e encontrei minha mãe ali, com aquele olhar dramático de sempre. Emily, ela disse, sua voz já carregando aquele tom familiar de desaprovação. Precisamos conversar. Suspirei. Mãe, agora não é uma boa hora. Ela não se importou. Empurrou a porta um pouco, tentando entrar. Tyler apareceu atrás de mim, colocando sua mão em meu ombro para me apoiar. Emily, por favor, ela continuou. Isso já passou dos limites. Seus irmãos estão devastados. Devastados. Você realmente acha que é assim que a família deve agir? Eu travei a mandíbula e mantive minha voz calma. Você não tem o direito de aparecer aqui e me dar sermão, mãe. Eu convidei as pessoas que se importam comigo para o meu casamento. Eles não passaram no corte, e isso é culpa deles, não minha. O rosto dela caiu na expressão de incredulidade, como se ela não conseguisse entender como eu poderia, de alguma forma, me opor a ela. Você não quer dizer isso. Eles te amam, Emily. Eles são sua família. Não, mãe. Eu disse, minha voz firme. Família não faz você se sentir pequena. Família não te exclui quando você é criança. E depois exige fazer parte da sua vida quando é conveniente para eles. Passei a minha vida toda tentando provar que eu importava para eles, e eles nunca se importaram. Eu terminei. Ela piscou, silenciosa pela primeira vez. Eu podia perceber que ela queria argumentar, mas Tyler deu um passo à frente, sua voz suave, mas firme. Acho que é hora de você ir. Ele disse simplesmente. Minha mãe olhou entre nós dois, com o rosto misturado de raiva e tristeza. Você vai se arrepender disso, Emily, ela disse. Sua voz agora suave, como se estivesse entregando uma profecia. Você vai sentir falta de nós um dia e não estaremos lá. Eu a encarei nos olhos sem vacilar. Não, mãe, eu não vou. Tyler fechou a porta atrás dela, e por um momento eu fiquei ali, tentando processar isso. Eu pensei que me sentiria culpada, mas não me senti. Eu me senti aliviada. No dia seguinte, recebi uma mensagem de Chris. Mãe, disse que foi falar com você, e você bateu a porta na cara dela. Bem madura, Emily. Você se tornou alguém que eu nem reconheço. Li a mensagem em voz alta para Tyler, que balançou a cabeça. Bloqueie ele. Você não precisa disso. E eu fiz, um por um. Bloqueei todos os irmãos e parentes que decidiram entrar no trem da culpa. Percebi algo importante naquele dia. Eu não devia nada a eles. Não devia meu tempo, minha energia ou mesmo uma explicação. Por anos, eles me fizeram sentir invisível. Agora, eu estava assumindo o controle. As semanas seguintes foram tranquilas pela primeira vez em muito tempo. Sem as mensagens constantes e os comentários passivo-agressivos, finalmente senti que podia respirar. Tyler e eu focamos em nos estabelecer na vida de casados, decorando nosso pequeno apartamento e planejando nosso futuro. Uma noite, estávamos no sofá assistindo a um filme bobo e Tyler se virou para mim. Você se arrepende de não tê-los no casamento? Pensei sobre isso por um momento, antes de balançar a cabeça. Não, eu pensei que iria, mas não me arrependo. Passei tanto tempo tentando conquistar a aprovação deles. E para quê? Eu não sinto falta deles. Não sinto falta de me sentir inadequada. Ele sorriu e apertou minha mão. Bom, você merece mais. E ele estava certo. Eu merecia mais. Um mês depois do casamento, recebi uma última mensagem. Dessa vez, era do número de Rachel, enviada por um telefone diferente, já que eu já havia bloqueado. Você destruiu essa família, Emily. Espero que esteja feliz. Eu fiquei olhando para a tela por um segundo antes de deletar a mensagem. Eu nem me senti mais com raiva. Eu só me senti cansada, porque eu estava feliz. Pela primeira vez na minha vida, eu não estava correndo atrás da aprovação deles. Eu não estava implorando por migalhas de amor e atenção. Eu estava cercada de pessoas que se importavam comigo, e isso era o suficiente. Sempre foi.